O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caros irmãos, das muitas mensagens que podemos tirar para cada um de nós destas leituras, vamos sublinhar ou destacar aquela em que Deus deseja a reaproximação daqueles que se distanciaram. É interessante isso, né? Deus deseja a reaproximação, a reconciliação daqueles que se afastaram. Onde é que isso aparece aqui? Primeira leitura, profecia de Amós. Ouviram bem essa leitura? Naqueles dias, disse Amazias. Quem era Amazias? Sacerdote de Betel. Betel é uma cidade. Amazias disse a Amós: vidente, sai, procura refúgio em Judá. Ou seja, não venha exercer teu profetismo aqui em Betel, na cidade de Betel. Não, vai-te embora daqui. Vá para a terra de Judá. Lá podereis ganhar teu pão e exercer a profecia. Quer dizer, na nossa linguagem, Amazias deu um fora em Amós. Olha, profeta, vai-te embora daqui. Aqui não é teu lugar, não. Sai da cidade de Betel e vai para a terra de Judá, lá é teu lugar. Por que isso? Naquele tempo, o povo de Deus estava vergonhosamente dividido. Reino do Norte rompeu, se separou com o Reino do Sul. E Amós era representante do Reino do Sul. Agora está explicado porque o sacerdote Amazias de Betel, que era Reino do Norte, não queria Amós lá, porque Amós era daquela parte que se afastou, que se dividiu. Falamos há pouco que o povo de Deus estava dividido. Reino do Norte e Reino do Sul se separaram. E Amós era do Reino do Sul. Só que nessa divisão, quem levou vantagem foi o Reino do Sul. Por quê? Ficaram com a cidade de Jerusalém e com o templo, a casa de Deus, entre os judeus, entre os homens. O Reino do Norte não ficou com nada, e era a parte maior. Era a parte maior. Então, quando Amós se dirige ao Reino do Norte, é a mando de Deus, para que o Reino do Norte se reconcilie com o Sul. Porque no Sul estava a casa de Deus. E o sacerdote de Betel, que ficava no norte, não gostou.
agora está explicado. Olha, teu lugar é lá embaixo, lá na terra do sul, na terra de Judá. Não é teu lugar aqui, não. Só que Amós não se deixou intimidar. Amós respondeu, olhe, vou adaptar para vocês. Amós respondeu, olhe, eu nem sou profeta, nem sou filho de profeta. Eu sou simplesmente um pastor de gado, tomo conta de boi, de vaca, e também planto sicômoros. É uma fruta que não temos aqui entre nós. Sicômoro, que nome esquisito, né? Sicômoros. Pois é. Deus foi quem inventou de me mandar aqui falar com vocês. E não vou voltar, não. Porque se Ele mandou, eu vou cumprir. Ou seja, nós começamos dizendo que as leituras de hoje mostram o desejo de Deus de que a parte que se distanciou, que se afastou, se aproxime e se reconcilie na realidade. Para o povo judeu, Deus residia no templo. Esse templo ficava em Jerusalém. E Jerusalém ficou no reino do sul, com a divisão. Então Deus manda o profeta Amós ao reino do norte, dizendo que o reino do norte precisava se reconciliar com o reino do sul, porque o reino do sul, que é o reino de Judá, abrigava, incluía o próprio Deus, a casa de Deus, o templo. Então fica uma mensagem para cada um de nós aqui. O nosso papel deve ser o de promover a reconciliação entre as pessoas, e não a divisão, não o distanciamento, não o afastamento. Vocês nunca se esqueçam que estamos numa época em que as pessoas são muito melindrosas. Com pouca coisa, as pessoas se ferem, se magoam, se afastam. Tenham cuidado com isso. Se nós queremos uma capela, uma comunidade mais participativa, devemos ter uma postura de muita paciência com aquelas pessoas muito melindrosas, muito sensíveis, porque isso é tão complicado, meu Deus do céu. Não é verdade, minha gente? Pois é muito complicado. O nosso papel, portanto, deve ser esse desejo de Deus, promover a aproximação, a reconciliação. Claro, tem pessoas tão difíceis, que você já não consegue fazer mais nada para que elas se reaproximem. Quando você chega ao seu limite, só resta você pedir a Deus por ela, porque Deus pode fazer aquilo que você não consegue. Se você já tentou de todos os meios e não conseguiu, então só lhe resta pedir a Deus. É a oração, é a súplica, para que Deus amoleça aquele coração de pedra, que teima em permanecer distante. Na segunda leitura, é da carta de São Paulo aos cristãos de Éfeso. É uma cidade, Éfeso. Daí porque carta aos Efésios. Por essa leitura, é uma reflexão já bem adiantada da parte do apóstolo, vemos como Deus deseja a salvação de toda a humanidade, não somente do povo judeu, não somente dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Porque aqui, olhe, o apóstolo diz, em Cristo, Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Minha gente, o mundo nem existia ainda. E Deus já tinha pensado em cada um de nós aqui. Mas é verdade, Deus é eterno, Ele nem tem começo nem fim. Deus sabe de tudo. Ele sabia que um dia nós existiríamos. Segundo os cálculos da ciência, o nosso planeta existe há 5 bilhões e meio de anos. Não é milhões não, é muito mais que milhão. 5 bilhões e meio de anos. Pois já muito antes da criação do mundo, Deus pensou em cada ser humano. Isso é impressionante. Ele pensou em nós para quê? Ele continua.
Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Deus é pura felicidade. Quem de nós aqui não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Só que no mundo em que vivemos agora, a felicidade não é pura, ela está misturada com o mal. Não é verdade? Há dias em que estamos bem, há dias em que estamos mais ou menos, há dias em que estamos muito mal, preocupados, tensos, nervosos. Então, no mundo em que vivemos, bem e mal se misturam. Mas Deus nos criou para a felicidade pura, para a felicidade eterna. Então, padre, por que essa mistura acontece hoje em dia? Essa mistura acontece por culpa do próprio ser humano. Lembrem-se do episódio do primeiro homem que rompeu com Deus, desobedecendo a Deus, querendo competir com Deus. Pois é. A partir dali, a desgraça entrou no mundo. E somos herdeiros dessa desgraça. Mas no batismo, recebemos a promessa, a semente da felicidade, que só vai desabrochar totalmente por ocasião da morte, quando então formos totalmente transformados. Então, desta leitura da carta aos cristãos de Éfeso, temos essa lição importante para nós. Antes que o mundo existisse, Deus pensou em cada um de nós. Isso é maravilhoso. Ninguém, olhe, preste atenção, ninguém nasceu por acaso. Ninguém existe por acaso. Cada um de nós nasceu por vontade de Deus. Aí vem alguém dizer, padre, mas para minha tristeza, fiquei sabendo que eu não fui planejada, minha mãe não queria, minha mãe até pensou em me abortar e não sei o que mais. Mas se você está vivo até hoje e está aqui, é porque Deus quis que você existisse. Quando Deus quer, ninguém impede. Ninguém consegue impedir. Não vamos cair na tentação de entender tudo que Deus decide, ou permite, ou tolera. A gente não consegue entender tudo, não. Só um tantinho assim. Há muitos acontecimentos que escapam à nossa compreensão. Mas nada escapa aos desígnios de Deus. Até aquela criança que foi abortada, Deus não quis que isso acontecesse, mas tolerou, permitiu que acontecesse. Por quê? Ele é que sabe. Ele não quis que acontecesse, não. Aconteceu por culpa do ser humano. Mas se Deus tolerou, é porque alguma lição Ele tem para nós aí. E no Evangelho, Jesus também pensa naqueles que estão distanciados. Pensa também. Ele envia os seus 12 apóstolos em missão, em grupos de 2. Foram 6 grupos então, né? 12 por 2, matemática. Resulta em 6. Pois é. Esse momento aqui foi um estágio. Jesus fez com que os apóstolos vivenciassem um estágio. Olhe, vão pregando o reino de Deus, vão fazendo aí um experimento, é um estágio, é uma escolinha para vocês. Ressuscitem mortos, curem leprosos, exorcizem, botem o demônio para correr. E eles foram. E Jesus disse, olhe, e mais, não precisam levar um pão de reservazinha para fazer lanche, não façam isso. Nem leve 2 túnicas, dizendo que a que você está usando vai ficar empoeirada, peguenta de suor. Não precisa disso. Vá só com a túnica que você tem no corpo. Leve só um cajado mesmo. Somente. E assim eles fizeram. Inclusive, no último versículo da leitura de hoje, está escrito, expulsavam muitos demônios, curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Ou seja, era muito comum naquele tempo
passar azeite de oliva em algum ferimento que a pessoa tivesse. Lembram da parábola do bom samaritano, né? O bom samaritano encontra aquele homem todo espancado, todo ferido pelo caminho, ele desce do seu cavalo e dá assistência àquele homem que foi espancado. Nas práticas de assistência, ele unge com óleo de azeite, azeite de oliva, óleo de oliva, os ferimentos daquele homem. A Igreja Católica depois viu aí um sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. E aproveito aqui para abrir um parêntese. Ainda hoje tem gente que pensa que o sacramento da unção dos enfermos é para acabar de matar o doente. Tem gente que pensa isso. Alguém viu a pessoa muito enferma, muito doente, quer que chame um padre? Não, não chame não. É aquela ideia de que o padre vem dar uma extrema-unção para acabar de matar o doente. Não é para isso. Nunca foi. Nunca foi. Mas é difícil tirar isso da cabeça do povo. Pelo amor de Deus. Eu boto até a mão no queixo. É complicado. Está aqui. Então, os apóstolos foram, curavam muitos doentes, ungindo esses doentes com óleo, azeite de oliva. Então, Jesus está pensando naqueles que estão distantes, frios. Vão, preguem o reino de Deus e provem o que vocês falam, o que vocês ensinam com estes sinais, com estes milagres. Então, em poucas palavras, nas 3 leituras de hoje, vemos um Deus que se preocupa com a nossa situação, com a nossa felicidade, incluindo aqueles que estão muito distanciados. E Ele quer continuar agindo através de cada um de nós. Sejamos missionários, com o nosso jeito de ser, de tratar bem as pessoas. Vamos pouco a pouco conquistando novos discípulos para o nosso Deus, novas pessoas, novos cristãos, para a verdadeira fé, a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.